Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui na nossa live devocional. E eu já vou pedir para aqueles que forem entrando, chamar seus amigos, mandar o aviãozinho, para nós começarmos aqui a compartilhar mais uma palavra devocional que o Espírito de Deus tem me conduzido a trazer aqui. Como eu tenho dito, eu não estou abrindo aqui uma live de forma aleatória. Existe um propósito. E essa palavra ela tem um endereço que pode ser você, pode ser uma pessoa que você está enviando. Então eu vou pedir para que você envie aí o aviãozinho para o máximo de pessoas que você puder. Eu não vou demorar para a gente iniciar. Bom dia, aqueles que estão entrando, a paz do Senhor. E para a gente começar, vamos orar, para a gente começar a compartilhar a live daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Senhor, louvamos e agradecemos o seu nome. Obrigada por esse dia. Obrigada por esse dia que está começando, por essa manhã. Que verdadeiramente, Senhor, a porta da palavra seja aberta. Que verdadeiramente, Senhor, o seu propósito seja cumprido aqui nessa manhã. Porque eu sei que há um propósito. Eu não estou abrindo essa live de forma aleatória para ter um conteúdo a compartilhar, Senhor. Eu sei que essa palavra ela pode ser resposta que alguém está pedindo do Senhor. Então que o Senhor possa me usar como um instrumento nessa manhã. E aonde quer que essa palavra alcançar, que o poder da sua palavra se manifeste. Que nós nunca venhamos esquecer que a sua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e ela faz divisão entre juntas e medulas. Então essa palavra ela tem poder para mudar o rumo da vida de alguém. Senhor, a sua palavra ela tem poder para mudar o rumo da vida de alguém. E é nessa palavra que nós confiamos. Então fala conosco nessa manhã. E assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Bom dia a todos que estão entrando aqui mais uma vez. Eu já vou pedir vocês para abrirem, para quem estiver com Bíblia aí, não estiver no caminho do trabalho, né? Abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus, livro de Mateus, capítulo 7. E é uma passagem muito conhecida, onde fala sobre os fundamentos. E Deus tem me inclinado a falar sobre a obediência, né? Na live passada, aqueles que não puderam estar aqui ou não assistiram, a live ficou gravada aqui também no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Está lá, nós falamos sobre a importância de nós conhecermos a voz de Deus. Porque quando nós conhecemos a voz de Deus, isso nos dá segurança de obedecer aquilo que Ele nos fala. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre nós confiarmos no caráter de Deus, porque Deus é totalmente digno de confiança. Então, sem demoras, Mateus 7, a partir do versículo 24, está dizendo assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E essa palavra é uma passagem muito conhecida, né? Fala sobre os fundamentos.
E como eu já disse aqui, na segunda-feira nós falamos sobre a importância de nós reconhecermos a voz de Deus, porque quando nós reconhecemos a voz de Deus, nós temos segurança de obedecer o que Ele nos fala. Aqui essa palavra diz sobre a importância de nós obedecermos. Por quê? Porque a palavra começa dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Veja que não é apenas ouvir a palavra de Deus, mas o sucesso em Deus está em praticar aquilo que Ele nos fala. Porque muitas vezes o nosso problema não está em ouvir a voz de Deus, não está nem em discernir a voz do Senhor. Porque nós andamos com Ele, nós já reconhecemos a voz dele e nós temos o ouvido aguçado para ouvir aquilo que Ele nos fala. Mas a questão mora sobre praticar aquilo que Ele está falando. Praticar no tempo oportuno, praticar no momento em que Ele manda, tomar decisões da forma que Ele tem nos direcionado. Porque a palavra segue dizendo, começa dizendo: todo, aqui é uma totalidade, todo aquele que ouve a palavra e pratica. Não é apenas praticar, não é apenas saber discernir, como nós já falamos na live anterior. Nós já passamos por essa fase, já ouvimos a voz de Deus, já discernimos que é Ele que está falando, mas muitas vezes nós somos tardios em obedecer. E a obediência tardia, ela é desobediência. Muitas vezes, eu já falei isso aqui também em outro momento, muitas vezes nós já poderíamos estar vivendo tudo aquilo ou muito daquilo que Deus já derramou, já prometeu sobre nossa vida, já derramou uma palavra sobre nós, mas muitas vezes nós não agimos, nós não obedecemos. E aqui a palavra diz que todo aquele que ouve e pratica tem uma condição, não é apenas ouvir, não é apenas discernir a voz de Deus, é ouvir e praticar. E é ouvir e praticar não é no nosso tempo, nem na forma que fica melhor pra gente, no momento em que fica melhor. É ouvir a voz de Deus e praticar no tempo que Ele manda. E a palavra segue dizendo que ele será comparado a um homem prudente. Quantas vezes nós somos prudentes para tantas coisas? Nós somos responsáveis, nós somos prudentes na criação de filhos, nas nossas responsabilidades de casa, do trabalho. Quantas vezes nós somos prudentes em muitas coisas, mas a palavra de Deus compara a um homem prudente, compara a prudência àquele que obedece à voz de Deus. Não só aquele que ouve, não só aquele que discerne, mas em Deus a prudência está. A prudência mora em ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. A palavra segue dizendo que ele será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com força contra aquela casa. O que isso significa? Significa que haverão desafios. Significa que haverão situações de dificuldade. Porque aquelas pessoas que dizem, vem para o evangelho que você não terá problemas, isso não é verdade. O evangelho não nos blinda de vivermos problemas e desafios. O que o evangelho nos assegura é que a presença do Pai está conosco. E se Ele for esse alicerce, se a nossa casa, e essa casa aqui, nessa manhã, ele pode ser comparado a muitas coisas. Não é só necessariamente uma casa, nem uma casa física, pode ser a nossa vida, mas pode ser também uma decisão que Deus está nos impulsionando a tomar. Um passo que Deus está nos impulsionando a tomar. Qual vai ser a estrutura disso? Nós precisamos saber que essa decisão, esse passo está sob a direção de Deus. Que Ele é a nossa estrutura. Porque se Ele estiver nos direcionando, nos impulsionando, nos fazendo avançar, nos fazendo tomar decisão, que Ele está nos
direcionando, isso significa que nós estamos obedecendo. E no momento em que nós obedecemos, essa é a garantia de que nós não seremos expostos, envergonhados. Porque nós somos, volto a dizer, muitas vezes prudentes sobre tantos aspectos. E deixamos de ser prudentes no momento de obedecermos à voz de Deus. Obedecer no tempo que Ele manda, obedecer no momento em que Ele manda. E a palavra aqui segue dizendo que o homem prudente, aquele que ouve é uma condição. Ouve e obedece. Não é apenas ouvir. Não é apenas discernir. Não é apenas entender aquilo que Deus está falando. É entender e praticar. É a prática daquilo que Deus nos manda fazer que nos assegura, que nos dá segurança. A prudência em Deus mora em praticarmos aquilo que Ele nos manda fazer. E a palavra segue dizendo: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com força contra aquela casa, mas ela não desabou. Por que ela não desabou? Porque aquela construção foi feita por um homem prudente. E por que esse homem é prudente? Prudente porque obedeceu à voz de Deus. Obedeceu ouvindo e praticando. Ouviu, praticou, fazendo, estruturando aquela casa. Então essa decisão que nós precisamos tomar, esse passo que Deus está nos impulsionando a dar, ele precisa estar estruturado em Deus. Porque se a estrutura vem dele, e nós já passamos pela live da palavra dizendo que nesse momento nós já reconhecemos, nós já sabemos que é Deus que fala conosco, nós já discernimos a voz dele, agora o próximo passo qual é? Obedecer ao que ele manda. A prudência em Deus, a prudência em Deus mora em praticarmos o que ele fala, praticar o que ele manda. E a palavra segue dizendo que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força. Isso significa que sim, vão ter desafios. Mesmo você dando o passo que Deus está direcionando e eu dando o passo que Deus está direcionando, isso não é garantia que não teremos desafio. Mas é garantia que essa casa não vai cair. É a garantia que você não será envergonhado nem envergonhada. É a garantia de que você não vai ser exposto. É a garantia de que fazendo aquilo que Deus está direcionando, Ele está com você. Deus não é igual quando nós estamos na rua e pedimos uma informação. Onde é aquela rua? Por onde nós vamos? E a pessoa fala assim, vai por ali. Para lá, vai para a direita, vai para a esquerda. Vai para ali significa que eu estou aqui e eu estou te mandando ir para lá. Agora Deus não fala vai por aqui. Ele fala vem, porque Ele está conosco, Ele vai conosco. Isso não impede dos ventos baterem, porque como eu até anotei aqui, é chuva no telhado, é vento na parede e é rio no alicerce. Ou seja, tem desafios. Mas qual é a garantia de que essa casa vai suportar? Qual é a garantia de que você vai suportar? Qual é a garantia de que essa decisão foi acertada, assertiva? Foi você ter obedecido à direção que Deus te deu. Foi você ter ouvido e colocado em prática. Foi você ter ouvido e obedecido. Porque como eu já disse aqui, a palavra começa dizendo que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente. Não basta sermos prudentes somente na nossa vida civil aqui, como nós dizemos, somente nas práticas daquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, cuidando do trabalho, de casa, dos filhos, das nossas responsabilidades do lar. Não. Prudência em Deus mora em ouvir e praticar o que Ele fala. E a palavra seguiu dizendo que os ventos bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. E isso significa que a direção que Deus tem te dado, volto a dizer, nesse momento você já ouviu Deus falar com você e você já discerniu que de fato é Deus. Então qual é o próximo passo? Colocar em prática, obedecer. Não ter pressa em fazer essa construção, porque nós estamos vivendo num momento de tanta visibilidade que é só a gente abrir aqui as redes sociais e nós vemos umas construções melhores do que outras. E essa construção não estou falando só física, eu estou falando de amplos aspectos, físico, ministerial, espiritual.
O que nós mais vemos aqui nas redes sociais são construções. E aí, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós ficamos com pressa de querer construir. E o que mais aparece é aquilo que está maior. Quanto maior, mais evidência. E muitas vezes nós nos perdemos nisso. Porque estamos com pressa em querer construir, estamos com pressa em querer fazer um prédio muito alto, algo que tenha muita evidência, e não nos preocupamos no alicerce, naquilo que vai segurar. Porque Deus, Ele não quer que nós tenhamos pressa na construção. Ele quer que nós sejamos prudentes no momento dessa construção, na estrutura dessa construção. Porque Deus não é como o homem que fala, vai por ali e eu estou aqui. Não, o Senhor, Ele está conosco. Ele está conosco na estrutura. E o Senhor, Ele não tem pressa em evidência. Ele não tem pressa naquilo que é aparente. Isso pode até acontecer como uma consequência, mas aquilo que vai manter a sua casa estruturada, a sua decisão estruturada, o passo que você precisa dar estruturado, é a forma com que você está alicerçando. E se esse alicerce estiver pautado na direção que Deus tem te dado e me dado, e no momento certo, no momento oportuno, no momento que nós praticamos de fato aquilo que Ele fala, nós estamos sendo prudentes em Deus. E essa prudência é o que vai garantir a estabilidade dessa construção. Porque não basta chegar ao objetivo, não basta tomar essa decisão. É preciso que ela seja mantida. E o que vai fazer com que essa decisão seja mantida, esse passo seja mantido, essa diferença, essa casa seja mantida de pé, é a estrutura. Então, nessa manhã, o que o Senhor tem falado conosco é: não fica querendo correr, querendo demonstrar uma agilidade na construção, naquilo que vai aparecer. Foca em ouvir a minha voz e obedecer aquilo que eu te mando fazer. Foca em ouvir a minha voz e colocar em prática aquilo que eu te mando fazer. Porque no momento em que você e eu fazemos isso, a nossa construção está sendo alicerçada. E quando vierem a chuva no telhado, o vento na parede e os rios no alicerce, essa casa não vai cair. Essa decisão não vai cair por terra. Você não será exposto nem exposta, porque você tomou a decisão, tomou o passo, alicerçou a sua casa sobre uma direção. Existe um alicerce. Você não está fazendo isso de forma aleatória. Foi o Senhor quem te conduziu. E o Senhor tendo te conduzido e me conduzido não significa que não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter rio inundando, mas significa que a casa não vai cair. Significa que você não vai ser exposto. Significa que você não vai ser envergonhado. Significa que quando esses desafios vierem, você vai se manter de pé, porque você tem convicção de que fez o que Deus te mandou no momento em que Ele mandou. E isso é a segurança de que essa casa e essa decisão te manterá de pé. Porque para Deus o importante não é construir. Deus não quer somente construir. Ele quer que nós tenhamos condições de manter aquilo que foi construído. A pastora Camila Barros sempre fala que Deus que dá o filho, Ele também dá condição de amamentar. Deus que deu o filho a Sara, Ele também deu leite, ela amamentou. Isso significa que aquilo que Deus vai te dar, Ele também vai te dar condições de sustentar. Não é para ficar no desespero, meu Deus, consegui, e agora? Como eu vou me manter? O mesmo Deus que te impulsionou a tomar essa decisão, que fez com que você alicerçasse nele essa decisão, e fez você chegar numa outra fase, num novo tempo, Ele vai te dar estrutura para que seja mantido. É por isso que nós precisamos estar focado na estrutura. E eu já estou caminhando para o final. E a palavra segue dizendo assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. E quantas vezes nós temos orgulho, no bom sentido da palavra, de não sermos insensatos, de não ser imprudentes.
Só que a insensatez em Deus está em ouvir o que ele fala e não praticar. Então, muitas vezes nós estamos sendo sensatos e prudentes na nossa vida aqui civil, né? Nas nossas coisas, nas nossas demandas, nos nossos afazeres, nas nossas obrigações, mas estamos sendo insensatos e imprudentes de forma espiritual, porque já ouvimos o que Deus está falando, já entendemos o que Ele nos diz, já entendemos a direção, mas ainda não praticamos, não colocamos em prática. E aqui a imprudência mora em ouvir e não obedecer. Vê que essa palavra não é para aqueles que nem conhecem a Jesus, eu creio. Por quê? Porque aqueles que já conhecem, eles ouvem e discernem. E até aí nós podemos estar sendo imprudentes em ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz dele, discernir o que ele está falando, mas não praticar. Estamos sendo de qualquer forma imprudentes, porque a imprudência em Deus está em ouvir e não obedecer. Ouvir e não praticar. Ouvir e querer aplicar aquilo no tempo que seja melhor para nós, de acordo com a nossa conveniência. Se nós estivermos agindo assim, nós estamos sendo imprudentes. Porque a prudência em Deus mora na obediência. E na obediência no tempo certo. Na obediência em ouvir e obedecer. E a palavra segue dizendo que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então veja que nós podemos estar sendo insensatos e espirituais se nós estivermos ouvindo e não obedecendo. Ouvindo e não colocando em prática. Será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Vejam que foi as mesmas dificuldades. Sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que o desafio ele veio para ambas as casas. Ele veio para aquela que o insensato construiu e veio para aquela que o imprudente construiu. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós teremos desafios. A palavra de Deus diz que nós teríamos aflição, mas que nós precisaríamos ter bom ânimo. Então o desafio nós teremos. Tanto a casa construída na areia como a casa construída na rocha sofreu os mesmos desafios. Qual é a diferença? De sermos sensatos. Como nós somos sensatos em Deus, como nós somos prudentes em Deus, ouvindo o que Ele fala e praticando. É isso que vai nos dar segurança de manter essa decisão que o Senhor já tem direcionado. De manter a nossa casa firme, de estar com a nossa decisão firmada em Deus, tendo convicção que foi Ele que nos mandou e aquele que nos manda garante. Aquele que dá o filho dá o alimento, aquele que dá o filho dá o leite para alimentar. Ele não dá um filho e vira as costas e fala, agora se vira. Não era isso que você queria? Toma aqui, tá nas tuas mãos, fui. Deus não faz isso. Deus não é como o homem que diz, vai por ali. Deus não faz isso. Deus diz, vamos. Deus não é como o homem que diz, vai. Deus diz, vamos. Ele está conosco. Mas para isso, nós precisamos estar com os nossos alicerces firmados nele, ouvindo. E como nós firmamos esse alicerce? Ouvindo e praticando. A nossa casa. E eu não sei o que é a sua casa para você nessa manhã. Pode ser uma casa até física, né? Algum problema que você está tendo dentro da sua casa. Pode ser a sua vida. Pode ser a sua vida física, pode ser a sua vida espiritual, pode ser uma decisão que Deus está te impulsionando a tomar, pode ser uma transição que Deus pode estar nesse tempo aí te direcionando, te dando um passo e você está com medo, porque você não sabe o porvir, não sabe agora como vai se sustentar. Só que você nunca se sustentou, até esse emprego que você tem foi o Senhor quem abriu essa porta. Então Deus está falando, se eu estou te mandando ir, vai, porque eu que dou o filho, dou o pão, eu que dou o filho, dou o alimento, eu que dou o filho também sustento. Se eu estou te mandando ir, vai, não tenha medo, porque aquele que te mandou e que está te mandando estruturar, firmar, ser prudente, ouvir e obedecer, ele não fala vai, ele fala vamos, ele está conosco. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós nessa manhã. Eu vou deixar aqui essa palavra salva. Essa palavra não precisa ficar só conosco aqui. Ela pode alcançar mais corações. Então você
entrega para outras pessoas, manda como aviãozinho, depois eu vou baixar também na outra plataforma. E eu creio, como eu já disse aqui no início, que essa não é minha, eu sei que essa não é minha palavra, essa palavra é do Senhor, e essa palavra é viva. Alguém pode estar esperando essa resposta de Deus, e esse instrumento pode ter sido essa palavra. Então seja um instrumento de Deus, compartilhando essa palavra com mais pessoas. Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia de muitas bênçãos e que você não venha temer. Se é Deus que está mandando você avançar, obedeça, porque aquele que te manda avançar, ele não fala vai, ele fala vamos. Ele vai com você. Deus te abençoe, Deus abençoe cada um que entrou aqui, a Marta, minha mãe, pastora Joseni, tanta gente aqui, a Sônia, Fátima, pastor Leonardo. Deus abençoe todos aqueles que passaram por aqui, um dia de bênçãos. E amanhã às 7h30, novamente eu tô finalizando essa série de lives sobre obediência, tá? Amanhã eu vou falar para nós não deixarmos o medo nos paralisar. Porque o medo muitas vezes nos deixa numa situação confortável, mas que nos impede de crescer. Sobre isso que nós vamos falar amanhã. E eu espero você aqui, 7h30, finalizando essa série de lives sobre obediência. Deus te abençoe.